pessoal, tudo bem do lado daí? Eu sou a Daline e hoje nós vamos ter o nosso vídeo piloto aqui nesse canal que eu tô criando, o Coração de Imigrante. Eu vou conversar com uma amiga de infância e a gente vai contar numa conversa bem descontraída como que é a vida de um imigrante. A vida de quem sai do seu país de origem, vai para outro país em busca de conhecimentos, em busca de crescimento pessoal, em busca de ganhar mais dinheiro. Então a gente vai ter uma conversa bem legal aqui e eu quero que você acompanhe a gente até o final e depois se inscreva no canal, dá joinha no vídeo, que é para muito mais gente assistir e para a gente ir trazendo mais convidados, mais gente ainda e fazer uma rede bem legal de apoio para a gente que é imigrante, que está fora de casa. Então, a minha convidada de hoje, depois de muita dificuldade, muito perrengue, a gente conseguiu finalmente estar aqui gravando para vocês. Minha convidada é a Ana Carla, ela é brasileira também, nós nos conhecemos desde bem criancinha, e ela está morando na Itália. Mas até ela estar morando na Itália hoje, acho que 12 anos depois que ela saiu do Brasil, tem muita coisa no meio desse percurso que ela vai contar para a gente hoje. Bem-vinda, Ana! Oi, obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Imagina, vixe, eu acho que eu convite, oferecimento, meio que me ofereci. Me dispus, né? Maravilhoso. Ana, conta pra gente então, como que foi essa tua jornada, o porquê que você quis sair do Brasil, né? O que aconteceu assim? Qual que foi o estralo assim, tipo, vou embora? Então, eu vim por causa do na época ele era meu namorado, mas assim, desde criança, assim, eu tive vontade de morar na Itália. Eu lembro que quando eu era criança, uma vez o meu pai, ele conhecia alguém que morava na Itália, porque naquela época era final dos anos 90, começo dos anos 2000, o pessoal vinha muito para a Itália trabalhar, os homens de pedreira, as mulheres de doméstica, e trabalhavam muito e voltavam para o Brasil com um pouco de dinheiro e, de repente, investiam lá e faziam a vida lá. E meu pai chegou a ter essa ideia. Meu pai é um amigo dele. Só que ele, assim, ele falou disso em casa, eu fiquei super empolgada com a hipótese, mas ele nunca nunca foi atrás, não fez nada. Eu sempre soube que eu tinha descendência, que eu era descendente de italianos. Meu pai falava um pouco de italiano em casa, meus avós. Meu pai me ensinava algumas palavras. Então, assim, a Itália meio que estava. Eu tinha essa faísquinha, assim, de um dia conhecer a Itália, né? Mas quando eu era criança, nunca imaginei que eu pudesse ter a possibilidade, porque eu vinha de uma família humilde, não imaginava como eu poderia vir para cá um dia. Uhum. Aí eu comecei a namorar o Cleiton. A gente se conheceu em 2005, a gente começou a a gente nunca namorou sério mesmo, a gente tinha aquele vai e volta, até que a gente decidiu namorar sério um mês antes dele vir embora para a Itália. What? Ele Eu tô indo embora, mas vamos namorar. Foi bem não, isso. vamos namorar. A família dele estava vindo fazer a documentação, fazer a dupla cidadania, porque tem a opção de fazer a dupla cidadania pelo consulado, as pessoas que são descendentes de italianos, né? Eles podem fazer pelo consulado no Brasil, que demoram anos, ou podem vir para a Itália, fazer aqui na Itália, que é um processo muito mais rápido. Aí a família dele estava vindo, eram 2 casais de tios, e ele aproveitou a leva, assim, e resolveu vir também, para ele, pelos motivos dele, mudar de vida, procurar alguma coisa melhor para ele. Ele decidiu vir também. Na época a gente estava namorando. Eu fazia faculdade, depois eu comecei a trabalhar, morava com as minhas amigas. Então, assim, no início não tinha planos, no início do nosso namoro eu não tinha nenhuma ideia de vir morar para cá, porque eu planejava terminar a faculdade. A ideia dele seria vir para a Itália, trabalhar, ganhar um dinheiro e voltar e ficar com você, teoricamente. Mais ou menos isso. Era mais ou menos isso, os planos dele. E eu tinha recém começado a faculdade quando ele veio, então assim, eu pensava em de repente terminar a faculdade e a gente construir a nossa vida no Brasil. Só que foi passando o tempo, eu fui não me identificando com o curso que eu fazia. A gente continuou namorando à distância. Depois de alguns meses ele foi para o Brasil para me ver. E passaram mais alguns meses à distância, e a gente percebeu que esse relacionamento à distância não estava dando certo.
Uhum. Que aquela Relacionamento época, à distância realmente é muito difícil, né? sim, que aquela época a gente não tinha a facilidade que tem hoje de smartphone, que você pega e liga para a pessoa a hora que quer, manda um WhatsApp. Não era assim, era e-mail, Orkut, MSN, tinha que esperar a pessoa estar online. Aí, Gente, o horário não dava como que a gente certo. não era muito mais ansioso naquela época? É verdade. Né? Porque, gente, imagina você ter que mandar um e-mail, sei lá, uma mensagem na MSN, esperar a pessoa ficar online para te responder, tipo, sem saber absolutamente nada do que está acontecendo nesse meio tempo, né? Como que a gente não era mais ansioso? Ou era e não tinha, É, não sabia tanto. mas é que hoje é tudo muito mais rápido. Eu acho que isso faz a gente ficar ansioso, porque hoje é justamente essa rapidez de tudo. É, pode ser, porque a gente não tinha nem a expectativa de que a pessoa respondesse rápido, né? É, exatamente. Aí, Nossa. quando chegou, a gente estava mais ou menos um ano e meio, não lembro exatamente, separados. Eu cheguei e falei para ele que não tinha mais como a gente manter esse relacionamento. Ou ele voltava para o Brasil, ou a gente terminava. A primeira opção que eu dei, a gente termina de vez, porque não dá para ficar desse jeito. Ou eu falei para ele, ou você volta para o Brasil, a última opção seria eu ir embora, né? Mas eu dei assim, como algo que era uma opção, mas eu não imaginava que pudesse acontecer. Uhum, tipo, ó, né? Não por nada, mas qualquer coisa eu posso ir embora também, mas não, né? É, aí ele falou: não, então você vem pra cá, vamos ficar aqui. Tipo, numa ligação, a gente tava no telefone para terminar, porque eu tava disposta. Na verdade, a minha intenção era terminar mesmo aquela. Eu achei que aquilo ali eu achei, ele não vai querer voltar, ele não vai me levar para lá. Não tem como eu ir embora para lá, na verdade, então a opção vai ser terminar. Só que eu quis dar as 3 opções para ele, tipo, para ele pensar: não, realmente não tem jeito, vamos Uhum. terminar, né? Mas ele falou: não, então você vem para cá. Aí eu desliguei o telefone, falei com os meus pais. Eu lembro que eu estava na casa da minha mãe. Eu não morava mais com os meus pais, mas eu estava na casa da minha mãe. Eu desliguei o telefone, cheguei para minha mãe, pro meu pai, e falei assim: pai, eu preciso de 7.000 reais para ir embora para Itália. Ah, do nada, tipo, desliguei o telefone, assim, né? Tipo, oi, Sim. pai, daí, ó, eu preciso de 7.000 reais. Arruma. Aí meu pai deu risada na minha cara, óbvio, porque 7.000 reais naquela época, 12, 13 anos atrás, fazia exatamente 13 anos, porque era início de outubro de 2009. Nossa. Aí ele deu risada na minha cara, assim, no outro dia, era um domingo, na segunda-feira eu fui pra faculdade, cheguei para as minhas amigas e falei: olha, eu vou embora pra Itália, vou morar com o Cleiton. Elas sabiam quem ele era, né? Vou morar com o Cleiton, eu vou embora. Mas assim, todo mundo, que legal, mas ninguém botava fé, porque era meio E, absurdo. não, e fora que você tinha 19 na época, né? Tinha 19 anos. E eu trabalhava, morava com as minhas amigas, assim, então Tinha decidi tua mesmo. vida estruturada ali, né, na verdade. Sim, ia mudar de Uhum. vida. E eu era uma pessoa eu era muito festeira, eu tava todo final de semana em festa. Nunca tive um relacionamento sério. Então, assim, as pessoas estavam achando aquilo ali estranho, né? Porque embora a gente namorasse à distância, era quase um relacionamento aberto, assim. Uhum. Que ele fazia o que ele queria aqui, eu fazia o que eu queria no Brasil, e a gente tinha esse relacionamento quando a gente se via, Uhum. né? Ou quando a gente conversava. Aí ficou nessa, eu não tinha dinheiro para comprar passagem. Eu pensei, não sei o que vai acontecer. Eu tinha essa certeza que eu vinha, mas não sabia como. Até que ele comprou a passagem. Ele comprou a passagem, os tios dele estavam indo para o Brasil de férias. Ele me ligou e falou: olha, comprei tua passagem. Não, me dá o teu número de identidade que eu preciso comprar tua passagem agora. Porque ele tinha uma parente que trabalhava na TAM na época, que a época era TAM, não era Latam. E ela conseguiu uma passagem para ele, uma passagem mais barata, alguma coisa assim. E ele falou: olha, eu estou comprando a passagem, meus tios estão indo para o Brasil e você volta com eles em janeiro. Isso era outubro, tipo, final de outubro. Mais ou menos final de outubro já era, mês de novembro. Aí eu peguei e larguei trabalho, já não fui mais na faculdade, parei de ir na faculdade. Minha mãe me ajudou a pagar o passaporte, a comprar a mala. Pô, e naquela época, para comprar passagem, não precisava então do número do passaporte? Porque hoje em dia Não, precisa. não, precisava só da identidade, porque eu fiz Olha, era mais passaporte fácil, depois. então. Hoje em dia, para comprar passagem, você já tem que ter o número do passaporte pronto. Você só compra passagem com o número do seu passaporte, entendeu? Não tem como você transferir a passagem para outra pessoa, por exemplo. Não, eu lembro que eu comprei com a identidade, depois eu fiz o passaporte. Tá. Aí era um curto espaço. Imagina se eu não tivesse conseguido fazer o passaporte, né? Mas deu certo, foi bem rápido para fazer o passaporte. O passaporte é rapidinho mesmo. Aham.
Aí, larguei tudo e em janeiro eu fui embora, assim, foi tudo E muito a tua rápido. família? Tipo, eles apoiaram, então, né? Tua mãe ajudou, emprestou dinheiro? A minha mãe, na época, anos depois, uma vez eu perguntei para minha mãe, falei, nossa, mas que coragem você ter me deixado ir embora com 19 anos, com alguém que você mal conhecia, né? Dela me falou, mas se eu tivesse te proibido, você teria ido igual. Talvez teria sido até pior, porque de repente você tinha ido brigada. Tipo, a gente teria Uhum. brigado e eu teria ido de qualquer forma, eu ia ter dado um jeito de ir. Então, ela preferiu me apoiar Certo. e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, em janeiro, eu cheguei na Itália, super frio, saí do calor brasileiro, super bronzeada. Cheguei aqui um frio, mal tinha roupa de inverno, porque o Nossa. inverno do Brasil é diferente, né? Daqui, as roupas de Aham. inverno. Sim. Aí, Ainda peguei o frio aqui, mas dizem que é bem pior. eu não sei em Portugal, mas acho que aqui na Itália talvez seja mais frio, aqui no norte da Itália. Sim. Porque Aqui já eu pro acho que é o sul. menos frio, né? Da Europa inteira, eu tô no menos frio ainda. Ah, entendi. Eu acho que aqui e a Espanha. Na Espanha ainda neva mais. Aqui, exatamente onde eu tô, dizem que não neva praticamente. Até, é bastante frio, mas não neva. Aí subindo um pouquinho, daí já vê neve, já tem um frio pior. Que o clima é quando a gente chega aqui, para nós brasileiros, embora a gente venha do sul que faça frio, é diferente o inverno aqui. Eu acho que o inverno aqui, na verdade, menos sofrido que no Brasil, porque a gente tem aquecimento em casa, tem água quente na torneira. Tipo, hoje em dia as pessoas têm, muita gente tem no Brasil, mas não é. Aqui toda casa tem, né? É. Água quente na torneira do banheiro, na torneira da cozinha, tem aquecimento. Então a gente sofre menos de frio do que no Brasil. Só que fora Uhum. de casa é bem frio. Deus livre. Ui, ui. E tá, e como que foi daí para você chegar então e tipo, oi pro Clayton, né? E tipo assim, gente, vocês namoraram um mês antes de você, né, dele vir embora, e daí vocês ficaram à distância e do nada, tipo, puxa, ó, puf, casamos. Vamos casar. Que Eu nunca isso, namorei né? sério antes dele, nunca tive um relacionamento sério, assim, de namorar em casa, levar namorado em casa, essas coisas. Ele foi o primeiro, a gente namorou aquele um mês. A gente se conhecia há muito tempo, né? A gente já se frequentava há muito tempo. Só que a gente não tinha um relacionamento sério. E daí, casar, assim, ninguém botava fé. Depois, quando a gente conversava com a nossa família, até hoje, assim, as pessoas falam, nossa, ninguém acreditava, porque ele também era como eu, ele nunca tinha namorado na vida dele, nunca tinha Uhum. tido um relacionamento sério, era da festa, era de ficar na rua, assim, e de repente a gente casou. Daí, quando eu desci do aeroporto, eu lembro que eu tava com muito medo de olhar para ele e descobrir que eu não sentia mais nada. Eu falei, meu Deus, se eu chegar ali e descobrir que eu não gosto mais dele, né? O que eu vou Uhum. fazer? Eu tinha passagem de volta para 3 meses. A minha passagem era depois de 3 meses eu poderia voltar. Então eu sabia que eu Uhum. teria aqueles 3 meses ali. Se eu não me adaptasse, eu ia voltar. Então, Uhum. no começo eu sabia disso. Assim, pensei, se não der certo, eu volto. Volto, vou morar com os meus pais, retomo a faculdade. Tinha essa opção. Mas eu cheguei, a gente se viu e a gente viu que a gente se gostava mesmo. Uhum. E daí a gente casou, porque na época ele tinha dupla cidadania, mas para eu ficar aqui na Itália, para eu ficar legal aqui, eu precisava da documentação, precisava do visto. Então a gente casou no civil para eu poder ter os documentos. A gente casou Eu cheguei em janeiro, a gente casou em abril, E começo de abril. vocês precisaram casar no consulado. Não, a gente casou eu não sei como é que se chamaria no Brasil, assim, aqui se chama comune. É tipo um É tipo cartório uma da prefeitura. prefeitura? Não é bem a prefeitura, porque tem a prefeitura aqui também. Ah, tá. É como se Mas fosse um tipo um cartório da cartório. prefeitura. Mas é uma coisa meio misturada com a prefeitura. Não sei explicar Tá. bem. Até a Uhum. gente casou na tumba da Julieta, onde a Julieta está enterrada lá em Verona. Romeu e Julieta. Gente! Os casamentos são feitos lá. Ai, que Mas assim, na época a gente passou um perrengue porque a gente não tinha dinheiro, né? ah, Eu vim com pouquíssimo dinheiro. A minha mãe precisou pegar dinheiro emprestado do patrão dela. Eu peguei um pouco de dinheiro da minha avó. Minha sogra emprestou mais um pouco de dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, né? Imagina, eu tinha 19 uhum. anos, não tinha nenhuma reserva, meus pais também não. E daí, pra gente vir, porque a gente precisava começar a vida, alugar um apartamento, pagar o calção, que eles pedem o calção pra gente alugar apartamento, e Uhum. começar a vida. Então, eu lembro que eu vim com 1.500 euros, eu acho.
E daí 500 euros a gente usou para comprar as alianças. E daí a gente tinha 1.000 euros para pagar apartamento, aluguel, calção, assim que a gente ficou zerado de dinheiro, assim. Então, quando a gente casou, eu não tinha dinheiro nem para comprar o meu vestido de casamento. Eu casei com um vestido preto, que era um vestido de sair que eu tinha. Tem as fotos. Aí os nossos padrinhos, que eram um tio do meu marido e um registrado que amigo... casar de preto não dá azar. Esse casamento já tem 13 anos. Aí os nossos padrinhos, que eram as testemunhas, né? Foram dois, um amigo e um tio do meu marido, eles estavam de moletom nas fotos. Tipo, foi uma coisa super informal. A gente casou só por causa dos documentos mesmo. E a partir daí eu já comecei a trabalhar, que na época era muito mais fácil conseguir trabalho do que agora. Então, mas antes você mesmo... conseguiu trabalho mesmo sem ter documentação aí? Não. Tipo, como mesmo? Não? Eu poderia ter conseguido como limpeza, essas coisas assim sempre consegue. Só que eu era muito nova, eu lembro que eu até tentava achar trabalho de limpeza, só que aqui na Itália, na época, era diferente de hoje. Na época, eles viam uma pessoa de 19 anos como uma criança. Então, eles não me davam confiança, assim. Eu cheguei a fazer entrevistas de emprego para trabalhar em casas de família, assim, mas todo mundo me olhava como uma criança mesmo. E hoje em dia não, hoje em dia as coisas mudaram, hoje em dia os jovens trabalham, mas naquela época os jovens não trabalhavam, era difícil o jovem trabalhar. E eu não sei na Itália, mas aqui em Portugal, pelo menos onde eu tô, eu vejo assim uma população muito, como que eu posso falar sem parecer feio isso, mas muito mais envelhecida, assim, uma população de idosos muito grande. Muito idoso. Aqui onde eu tô, pelo menos, eu diria que são 60, 70% idosos, entendeu? Então, eu acho que realmente tem essa consideração também de olhar pra gente e falar, ah, é muito novinha. As pessoas aqui acham que eu sou muito novinha. As pessoas aqui casam tarde, por exemplo, com o meu filho mais velho, com o Mateus, eu tive ele com 24 anos. Então, na escolinha dele, os amigos dele, as mães dos amigos deles, que são agora minhas amigas, todas têm acima de 40 anos, todas. Olha, É difícil, até agora ele está na terceira série, não tem nenhuma mãe da minha idade. Acho que agora tem uma que talvez seja uns 2 anos mais velha do que eu. E já o meu segundo filho, que eu tive com 30 anos, que é a idade que as pessoas costumam ter filhos aqui, dos 35 em diante, na verdade, né? Eu já estou encontrando, agora que eu estou com 32, eu encontrei mães da minha idade. Nossa, e é diferente, porque eu consigo ter uma troca melhor. Porque 15 sim. anos de diferença, elas são minhas amigas, eu gosto muito, me dou muito bem com elas, mas é diferente. Porque a gente é de outra geração. Elas, quando elas falam de quando elas tinham 15 anos, são coisas que eu não conhecia, são músicas, filmes, coisas que eu não. Eu estava nascendo na época. 15 anos, ali nos anos 90, ali nos anos 2000, né? Tipo, ah, não, faz 10 anos. Tipo, não, faz 30. Porque as pessoas casam e têm filhos tarde aqui. Eles moram com os pais até os 30 e poucos anos. Tipo, na minha idade que as pessoas estão saindo de casa, estão indo morar sozinha e construir a vida. Já no Brasil, eu não sei como é que tá hoje, mas na nossa época, assim, com 20 anos era normal a pessoa já sair de casa e se virar, muitos casarem e terem filhos, né? As coisas acho que estão mudando, porque eu vejo pelo meu irmão que tem 21 anos hoje, eu vejo já meu cunhado também, que ele já não tem essa vontade de sair de casa, nem de ter uma família. Não, e a gente é meio louca e a gente quer, tipo, deixa. É isso aí. E daí você chegou, foi trabalhar. E como que foi esse Aí eu primeiro emprego, cheguei, assim, esse primeiro na época eu impacto? consegui um trabalho muito fácil, muito rápido, porque era um depósito. Estavam abrindo um depósito de roupas da Armani, que é praticamente assim, as roupas vinham da fábrica e a gente separava por pedidos e mandava para o mundo inteiro, para as lojas, diretamente para as lojas, né? Até às vezes para personalidades famosas, assim, a gente mandava diretamente para eles. Então, eles precisavam tipo de 100 funcionários. E a gente conhecia o cara que estava contratando na época. Então, mesmo sem eu ter o visto, naquela época eu consegui trabalhar. Hoje em dia, não sei se é tão fácil, sabe? Mas na época, para mim, graças a Deus, foi fácil. E daí eu comecei a trabalhar nesse depósito, eu e meu marido. Na época, meu marido trabalhava como ajudante de marceneiro. E ele largou esse trabalho dele porque era melhor esse depósito onde a gente ia trabalhar. E meu marido estudava na época também. Porque aqui o ensino é diferente do Brasil. Então, para você equivaler o seu diploma do ensino médio, tem que fazer alguns anos a mais. Ou ter feito faculdade, ou fazer alguns anos a mais na escola. Nessa época, ele estava fazendo esses anos a mais. E mesmo a gente, se for com o diploma da faculdade do Brasil, chega aqui também tem que fazer essa equivalência, né? Tem.
Daí depende de cada universidade aonde você vai pedir essa equivalência, ela que vai determinar se você vai fazer 6 meses, 1 ano, 2 anos, né, do curso aqui para fazer valer o nosso diploma do Brasil. Então tem isso também, mesmo com faculdade. Frequentei 2 anos de faculdade, eu ainda estou em busca de tentar ter o meu diploma. Isso eu posso equivaler para o ensino médio daqui, né? Para dizer que eu concluí, para provar que eu concluí o ensino médio. Mas, por exemplo, o meu marido, que ele não tinha os 2 anos de universidade, ele precisava estudar outros 2 anos aqui para poder. Porque a maioria dos trabalhos hoje em dia pedem um diploma de ensino superior, que aí no Brasil se chama ensino. Não, aí no Brasil é ensino médio, né? Aqui se diz ensino superior. Superior para a gente no Brasil é a faculdade. Aqui superior é o ensino médio. Ah, tá. Aí tem essa diferença. Aí eu comecei a trabalhar nesse depósito e eu não falava italiano na época, né? Porque eu estava aqui só há 3 meses. Isso que eu ia te perguntar, você não sabia nenhuma outra língua além do português, nem inglês, nem nada? Eu sabia um pouco de inglês, me virava, eu sempre me virei no inglês, assim, tipo, basicão. E o espanhol que eu tinha estudado no 3º ano da escola, o espanhol para mim era muito fácil, era muito intuitivo. Porque o espanhol a gente meio que fala esse portunhol, né? Para nós é fácil. Aí, mas aqui na Itália ninguém falava. Aqui na Itália eles falam italiano. Aqui na Europa, sabe, né? Eu não sei em Portugal, mas aqui eles gostam de falar a língua deles. Sim. Na Alemanha eles falam mais inglês, na Bélgica, para aqueles na Suíça, mas aqui Itália, Espanha, Portugal, eles gostam de falar a língua deles. Gostam mesmo. E, tipo, não adianta a gente saber falar inglês, eles querem que você saiba a língua deles. Isso. E não fazem questão de te entender também. Por exemplo, tem coisas que podem entender, eles não fazem questão, eles querem que você fale a língua deles. Aí eu comecei a trabalhar sem falar italiano, e assim, esse depósito tinha muitos brasileiros, tinha um grupo de brasileiros e um grupo de romenos, que é da Romênia, pessoal da Romênia. E fomos eu, meu marido, o tio e a tia do meu marido de brasileiros. Eu lembro que nesse dia a gente chegou, fazia uns 20 dias que estava funcionando esse depósito. E daí eles separaram por setores, né? Meu marido, o tio e a tia foram para o setor de brasileiros. Eles que já falavam italiano. Eu, que não falava nada de italiano, fui para o setor das romenas. Ah, beleza. Tipo, vai você sozinho. Não falava italiano, não falava romeno. Cheguei lá no meio, não tinha... Sério, juro, eram tipo 20 mulheres, todas romenas. Não tinha nenhuma italiana no meio. Nenhuma de outra. Tinha talvez russa, da Ucrânia, mas eu era a única brasileira. E essas mulheres romenas, elas têm, assim, uma carinha de gente boa, uma cara de brava, assim? Não, elas são difíceis de convivência. Eu acabei me acostumando, mas eu sofri muito na mão delas. Eu sofri, elas falavam mal de mim, tipo, elas... nossa, era complicado. E eu aprendi a falar italiano com elas, né? Porque precisava me comunicar e eu fui aprendendo a falar italiano com elas. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando naquele setor, 1 ano e meio, até que eu decidi pedir a conta, me demiti porque eu não aguentava mais trabalhar com elas, assim. Apesar delas gostar, no final das contas, porque como eu era mais nova de todo o magazine, de todo o depósito. Naquela época, eu era mais novinha, todo mundo era 26, 24 para cima, né? Então, eu era meio que no final das contas, eu sofri com elas, mas elas acabaram criando um carinho por mim. Mas para mim era muito difícil, então eu lembro que eu pedi a conta, fui lá, pedi a conta, e eles falaram, não, então para você não ir embora, a gente coloca você trabalhar com os brasileiros. Aí eu comecei a trabalhar com os brasileiros. E o meu contato com a língua italiana era só no trabalho com as romenas, porque fora do trabalho eu participava de uma comunidade brasileira. A gente tinha uma comunidade brasileira forte lá em Verona. Em muitos lugares aqui da Europa, em cidades grandes, tem uma comunidade brasileira, né? E a gente ia na missa, tinha missa todo domingo, então a gente conhecia muito brasileiro. Eu não tinha amigos italianos, eu acabava que eu não falava muito italiano, eu falava só no trabalho. Isso acontece muito com quem vem, né, sai do país, às vezes acaba encontrando tanto brasileiro que vive a mesma cultura, que continua falando português, aí acaba não aprendendo tanto a outra língua e não aprendendo tanto da outra cultura, porque você já está ali inserido, né, no contexto ali de amizades brasileiras. Aí você não se interessa em tentar fazer uma amizade com a pessoa do outro país e acaba perdendo a chance, né, de integrar nessa cultura nova, né, de tipo se inserir, de aprender coisas novas, né? Então é exatamente isso. Eu me sentia, porque na época que a gente morava em Verona, eu não me sentia pertencente daqui. Eu gostava muito da Europa, eu sempre gostei muito de viver aqui.
Mas eu não me sentia pertencente, eu me sentia sempre uma estrangeira, sabe? Eu pensava, já não me sentia mais pertencente também ao Brasil, porque eu lembro que a gente foi de férias em 2011. Eu lembro que eu cheguei no Brasil e falava, gente, onde que eu tô? Já não é mais o meu lugar aqui. E eu senti o mesmo aqui na Itália, mas é como você falou, eu participava dessa comunidade brasileira, que a gente, até, por exemplo, a gente fazia churrasco no domingo, era como se estivesse no Brasil mesmo. Que a gente meio que se isolava, né? E não interagia. Mas aí você estava contando, você foi pedir as contas e teu patrão não deixou, né? Falou, não, então vai lá pro setor dos brasileiros, que daí você fica aqui na empresa. Isso. Daí vocês fizeram amizade e ficaram nesse convívio brasileiro, né? Isso. E foi assim por muito tempo ainda? Foi por mais uns 6 meses, porque daí a gente decidiu ir embora para a Alemanha. Só que, assim, durante esse período... Alemanha, gente. Durante esses 2 anos, assim, porque a gente passou por muito perrengue no início, né? A gente casou, a gente tinha pouco dinheiro, então, assim, a gente foi morar num apartamento que, na época, a gente tinha que pagar o aluguel e o calção, mas a gente não tinha dinheiro para pagar os dois. Então, a gente pagou só o aluguel e meu marido trabalhava pouco. Nos 3 primeiros meses foram muito difíceis, porque eu não trabalhava, eu não falava italiano. Meu marido trabalhava pouco porque era inverno, então era uma época de pouco trabalho aqui para quem trabalha com mão de obra. E a gente chegava no final do mês, assim, contando moedas, sem dinheiro. A gente ia no mercado e comprava macarrão e atum para comer nos últimos dias. Porque sorte que meu marido tinha um tio que às vezes emprestava dinheiro pra gente, porque senão a gente não tinha nem o que comer. Foi um começo bem puxado. E aqui também tem uma coisa diferente da nossa cultura de cartão de crédito, que aqui na Europa não existe isso. Então, aqui, se acaba o dinheiro, acaba efetivamente. Você realmente fica sem comer. Não é igual no Brasil, que tipo, tá acabando meu dinheiro, passa no crédito, mês que vem eu pago, depois eu resolvo, entendeu? Aí você passa no crédito, você parcela a fatura, você faz o caralho a quatro, né? Mas lá no Brasil a gente não fica nessa situação assim, né? Aqui não, aqui o risco é real. Qualquer pessoa, e não precisa você ser, tipo assim, digamos assim, pobre aqui na Europa. Qualquer um, se você torrar todo o seu dinheiro, você vai ficar sem e não vai comer. É impressionante. Isso daí, para mim, está trazendo uma responsabilidade financeira que eu nunca tive no Brasil. Nunca. Agora eu estou tendo essa responsabilidade por conta desse medo, de saber que se o meu dinheiro acabar, ele acabou de verdade. Só vai ter de novo tal dia do mês que vem. Entendeu? Então, isso faz a gente olhar assim e falar: epa, pera, não, calma, eu quero isso aqui, mas eu posso esperar um pouquinho, eu quero isso daqui, mas agora não, entendeu? Não tem crediário, né? Porque no Brasil eu não tinha cartão de crédito antes de vir embora, mas tinha o crediário, então eu ia na loja e comprava fiado. Ia no mercadinho e comprava fiado. Aqui não existe isso. Então, se você tem dinheiro, você compra. Se você não tem, você não compra. Eu achei o máximo quando o primeiro emprego que eu peguei aqui no café. E, gente, tem cliente que vai todo dia tomar um café que custa 80 cêntimos, todo dia a pessoa paga com uma moedinha de €1. Todo dia. Se fosse no Brasil, marca aí, final do mês eu pago, marca aí, vai marcando, vai marcando. Não, aqui não existe essa cultura. A pessoa já sabe quanto custa e já vai com dinheiro. Se ela não tem dinheiro, ela nem vai, entendeu? Não é igual. No Brasil, você tá sem dinheiro pro cafezinho hoje. Ah, não, mas eu vou lá. Não, ó, hoje eu tô sem dinheiro, amanhã eu pago. Não É tem bem escapatória. Daí então a gente passou por esse perrengue no começo, por falta de dinheiro. Essa falta de organização também eu tinha, porque no Brasil eu era acostumada a comprar parcelado e aqui não tinha isso. Tipo, eu ia nas lojas, eu não tinha dinheiro, então eu passava vontade mesmo, porque não tinha como eu comprar. Não podia comprar, porque o dinheiro que eu tinha, eu comprava comida e pagava as contas, ou eu comprava roupa, e a gente não tinha mesmo. Então a gente demorou um tempo até a gente se organizar com dinheiro, a gente começar a guardar dinheiro, a guardar entre aspas, assim, né? Porque não é que sobrava. Na época, quando eu vim para cá, se ouvia muito falar de gente que ia para o Brasil, vinha para a Europa e enriquecia, guardava muito dinheiro e ia para o Brasil investir. E quando a gente chegou aqui, que nessa época, a gente percebeu que não tinha como. Hoje em dia está mais difícil ainda você guardar dinheiro para ir para o Brasil e investir. Talvez hoje ainda está mais fácil de quando eu vim, porque o câmbio do euro está mais alto, né? Está o dobro de quando eu vim. Quando eu vim era 2 e pouco. Então não sobrava dinheiro para a gente investir, né? A gente vivia bem. Depois de um tempo a gente começou a viver um pouco melhor, não muito bem, mas um pouco melhor. E a gente conseguiu comprar um carro, porque aqui na Europa tem essa facilidade de você
adquirir bens, né? Os bens de consumo tem um... Como que é a palavra certa que a gente fala? Agora eu esqueci também. A gente tem um poder de compra maior. Poder de compra, Aqui, os bens de consumo, eles têm um valor muito menor. Então, com pouco dinheiro, você consegue adquirir as coisas que você tem. Claro que se organizando, né? Mas consegue. Isso. A primeira coisa que a gente comprou, quando a gente conseguiu pagar as contas, foi um computador, porque daí para falar com a nossa família por Skype. Uhum. Aí, tipo, em um mês de trabalho, a gente conseguiu comprar um computador à vista, sem ter que parcelar. Uhum. Aí depois o meu marido fez a carteira de motorista, que também ele conseguiu fazer em aqui você pode fazer diretamente no Detran, sem passar pela autoescola. Nossa. Aí, tem essa opção, você estuda em casa e só faz as provas. Eles não te ensinam a guiar, nada? Você pode, para uma pessoa que já sabe dirigir, pode ir diretamente no Detran, preenche a papelada e só faz as provas. Aí meu marido, ele, na época, eu não sei se hoje em dia ainda tem isso. Daí, na época, ele foi na autoescola e pagou algumas aulas particulares, porque aqui tem alguns costumes diferentes, placas, para ele entender mais ou menos como é que funcionava, né? Mas daí ele fez a carteira de motorista, sim, e conseguiu passar de primeira em tudo. Daí, no segundo mês, a gente conseguiu guardar dinheiro para a carteira de motorista, depois a gente conseguiu comprar um carro. Na época, a gente conseguiu comprar um carro com metade de um salário de um de nós. Era um carro velho, mas a gente conseguiu. Que no Brasil é impossível, até um carro velho, eu acho, né? No Brasil é. Até um carro velho tá bem caro. Agora, principalmente, tá sem condição por lá. De verdade. Aí a gente foi se organizando, só que a gente percebia que não conseguia juntar dinheiro. Que embora a gente estivesse vivendo, conseguindo fazer nossas coisinhas, a gente queria guardar dinheiro, porque meu marido, ele sempre teve o sonho de voltar para o Brasil e investir em alguma coisa. Eu sempre gostei da Europa, mas ele queria, ele tinha essa coisa de voltar para o Brasil, né? Uhum. Os tios dele acabaram indo embora. E para vocês, assim, essa vontade, ela tá atrelada com saudade da família, com querer esse convívio? Ou não, simplesmente, tipo, meu lugar é lá, no Brasil? Alguma coisa assim. Para mim, eu não sei. Para mim, eu não sei se é o fato de eu não ter essa ligação forte com a minha família. Para mim foi muito mais fácil estar aqui. Eu sofri no começo de saudade e tudo, mas para mim foi mais fácil. Meu marido já não, ele cresceu, ele era muito apegado à família dele. Então, no início, eu acho que era saudade, vontade de ficar perto da família mesmo. Uhum. E também a vontade de ter, até hoje ele tem essa vontade de ser dono do próprio negócio, então, de ser um empreendedor. Então, eu acho que isso daí também, porque parecia ser mais fácil, né? Guardar dinheiro aqui e investir no Brasil, na Sim. época. Aí, Uhum. então, a gente percebeu que não estava dando muito dinheiro aqui, e um dia, era novembro de 2011, então faziam 2 anos, quase 2 anos que a gente estava trabalhando nesse lugar. Uma colega nossa de trabalho, uma brasileira, falou: olha, eu e meu namorado, a gente está indo embora para a Alemanha, e lá na Alemanha, você tendo a cidadania italiana, você pode trabalhar lá, e tem essas sorveterias, que os patrões são italianos, e eles dão casa, comida e dão um salário para você, um salário limpo, porque você não precisa pagar boleto, você não precisa pagar conta nenhuma, então o salário é limpo. A gente está indo para lá para guardar dinheiro. E daí nossos olhos brilharam, né? A gente falou: vamos também. Na hora, assim, a gente tomou essa decisão na hora. A gente estava almoçando no trabalho, na mesa do trabalho, a gente tomou a decisão de ir embora. A gente já começou a vender tudo, era final de outubro, novembro. Tipo, em dezembro, começo de dezembro, a gente já deu os 30 dias no trabalho. Uhum. E a gente resolveu se dar um mês de férias na Itália. Em fevereiro, a gente foi embora para a Alemanha. A gente na verdade, a gente doou a maioria das coisas que a gente tinha. A gente vendeu só o carro e a moto. E daí o resto a gente doou e a gente foi embora para a Alemanha de trem, com 2 malas cada um. E a gente levou a nossa televisão, que era a nossa coisa mais valiosa que a gente tinha. A gente tinha recém comprado uma televisão. Tipo, era tipo uma Smart TV, aquelas primeiras, assim, sabe? Não era bem a Smart TV, mas tinha YouTube e tal. E como a gente pagou muito caro, a gente falou: não, vamos levar a TV também, porque lá a gente não vai ter TV no quarto, pelo menos a gente leva a nossa. Uhum. Então, daí a gente resolveu. Como é que vocês conseguiram levar uma TV? Tipo, agora deu um bug na minha cabeça tipo, vocês foram de avião, de Não, ônibus, de de carro? trem, a gente foi de trem. Dá para levar uma TV no trem? A Ok. gente embalou ela na caixa, né? E levamos dentro do trem, como se fosse uma mala, assim. Meu 3 Deus! malas. Toda a nossa vida, em 3 malas e uma televisão. Era a nossa vida na época.
Isso dá um aperto esquisito, assim, não dá? Eu, Sim. quando vim aqui para Portugal, eu vim com uma mala de 10 quilos. 10 quilos. Até agora, eu não sei como que eu consegui resumir tudo que eu tinha numa malinha de 10 quilos e como que eu consegui sobreviver algum tempo com aquilo ali só, sabe? Apesar de que eu ganhei muita coisa quando cheguei aqui, de pessoal conhecido da minha prima, assim. Mas, gente, tipo, quando você resume tudo a tua vida numa mala, você olha e você fala, caramba, é Acho ruim. que eu percebi com todas essas mudanças que a gente fez que a gente não precisa de nada, de muita coisa, né, para viver. Não, No final das contas, a gente se apega a bens materiais, mas a gente não precisa, porque é verdade. A básico gente do acaba básico tendo muito mais do que precisa, por conta do consumismo, né? Então, por exemplo, se você precisa de, sei lá, de 4, 5 blusinhas, vamos supor, né, para passar uma semana, você tem 20. Você precisa de 2 tênis, né, um chinelo, 2 chinelos, uma bota. Você tem 10 botas, 15 tênis, 30 chinelo. Então, a gente vem dessa cultura, né, de que, tipo assim, ai, quero consumir mais, quero mais, né? E isso, de certa forma, é uma medição de padrão, né? Tipo, se você tem mais coisas, você é mais rico, se você tem mais coisas, é melhor, você é melhor de alguma forma. E hoje, agora, a gente já vê que não é nada disso. Nossa, tipo, não. e o apego também, porque a gente fica com aquele medo de desapegar, ai, não vou jogar isso aqui fora. Você fica anos com uma coisa lá que nem usa, que não serve para nada. Aí, quando aconteceu isso com a gente, eu me obriguei a desfazer de tudo. Quando eu saí do Brasil, eu me obriguei, porque não tinha opção. Quando a gente saiu de Verona, a gente se obrigou a largar tudo. Aí a gente Uhum, foi para a Alemanha começar do zero também, e a gente não podia acumular coisas lá, porque a gente morava na casa do patrão, cada um tinha o seu quarto, né? Nós uhum. éramos em três, tinham 3 quartos, 3 casais, uma cozinha e um banheiro que a gente dividia. Então a gente não podia acumular nada ali também, porque não era a nossa casa. A gente não sabia por quanto tempo a gente ia trabalhar ali ou ia ficar ali. Isso também Uhum. foi um desafio na época, porque a gente só podia ter o que a gente pudesse carregar em uma mala, para voltar para o Brasil. Então, nossa senhora. Porque Ah, ali na Alemanha a gente foi, era um trabalho de temporada, esses trabalhos de sorveteria, porque isso funciona muito. Tem muito brasileiro que vai para lá, muito mas daí brasileiro é de só Santa verão, Catarina. né? No inverno, não. No inverno até tem trabalho, porque os alemães são loucos por sorvete, então eles tomam sorvete no inverno. Só que não tanto quanto no verão, porque no verão também tem turismo e tudo que influencia. Aí a gente foi com essa intenção de trabalhar um tempo na Alemanha, guardar dinheiro para voltar para o Brasil. Chegou de Uhum. novo num país, aí nós dois dessa vez, que por um lado é melhor, né? Quando você está em dois, um Com dá certeza. apoio ao outro. Então a gente chegou nós dois ali, que não sabíamos nada do italiano. Há uma coisa que eu queria falar também, que para mim, imigrar para cá não foi difícil. Talvez muitas pessoas vão ter essa dificuldade que eu não tive. Eu acredito que para você também não foi tão difícil, porque a gente já tinha um ponto de referência aqui, né? É. No caso, a Ana está falando porque eu tenho minha prima, que já estava aqui em Portugal, né, e que foi essa primeiro ponto de referência mesmo. Então, eu já tinha para onde vir, eu já tinha a casa dela, já tinha essa ajuda para poder me estabelecer aqui, né? E tem muita gente que vem sem ter este ponto de referência, assim, né? Tipo, vem realmente na louca. É mais É, difícil ainda. e eu vim com o Cleito, meu marido estava aqui na época, era meu namorado, então eu tinha ele aqui, que me ajudou, ele já Uhum. falava a língua, ele já tinha casa, então foi tudo mais fácil, porque para quem vem sem nada, eu conheço pessoas que começaram aqui do zero, assim, chegaram com a cara e a coragem do É. zero mesmo. E é, Olha, antes de vir, eu achava, assim, na minha cabeça, né, que, tipo, vou imigrar, mas que qualquer imigração era tudo igual, digamos assim. E hoje em dia eu vejo que é um mundo enorme, tem milhões de formas de você imigrar, formas diferentes, formas um pouco mais fáceis, formas muito mais difíceis, todas são difíceis, mas, assim, tem níveis também de dificuldade, né, de sofrimento que você com certeza vai passar ou não. É muito louco. E eu imagino que quem venha sozinho mesmo, eu não teria coragem. Hoje em dia eu já sei que eu não teria coragem mesmo. Mas graças a Deus o Júnior veio comigo. Senão não sei é se eu tinha ficado, difícil, assim, não. são pessoas corajosas mesmo, porque eu acho que quando a vontade de mudar de vida fala mais alto, né, a pessoa consegue se adaptar.
Uhum. Mas quando as pessoas falam pra gente, né, pelo menos pra mim, quando eu tava naquele processo de eu vou, e eu falava que eu ia vir sozinha, né, porque até então eu não sabia também se ele ia vir comigo, todo mundo falava, não, não vai sozinha. E eu só pensava assim, como assim não vai sozinha? Eu consigo me virar, eu sei me virar, eu posso me virar sozinha lá. Mas a questão não é saber se virar. Eu sei que eu sei me virar em qualquer lugar do mundo sozinha. O problema é quando bate a saudade forte, é quando bate a deprê, é quando dá aquela angústia, assim, de você estar longe de toda a sua família, das pessoas que você conhece, você chega num país novo, outra cultura, outras pessoas, você não tem nenhuma amizade forte com ninguém ali, você sente uma solidão que eu nunca tinha sentido na vida. Se eu não tivesse ele, eu teria voltado embora em uns 2, 3 meses no máximo. É o que o Cleiton fala, que se eu não tivesse vindo para cá, ele teria voltado, o Cleiton, meu marido, né? Ele teria voltado, porque ele também não teria conseguido muito tempo. Não. E é diferente quando você tem uma pessoa, porque o emocional, assim, fala mais alto do que tudo em alguns momentos. Claro que tem gente que consegue, mas, né, são pessoas, casos e casos, né? Eu sempre fui apegada com família, sempre tive esse convívio familiar, né? De churrasquinho de domingo, café da tarde na casa da avó, com os tios, com os primos. E sempre cresci junto com a minha família, com os primos, brincando, né? Então sempre teve esse envolvimento. Então isso para mim faz muita falta. E daí, se eu não tivesse nem o Júnior, que é do meu convívio, né, que tem esse hábito comigo, ia ser, nossa senhora, não tem como. Para mim, não, né? Não sei. Mas tem gente que consegue, e parabéns. É mais coragem ainda, muito É mais. verdade. Eu conheci, na Alemanha, nós conhecemos várias pessoas, assim, que estavam sozinhas, porque nesse mundo de sorveteria a gente conhece pessoas, a maioria são casais, mas a gente conhece pessoas, assim, de vários estilos de vida diferentes, com várias, assim, é muito legal porque a gente tem esse crescimento pessoal, que a gente aprende a respeitar cada pessoa, cada indivíduo, com cada história, porque a gente conhece muita história. Isso também é legal aqui na Europa. A gente aprende a julgar menos, né? Isso. Julgar menos. Nossa, mas olha, eu já aprendi tanto. Teve tantas situações assim de eu julgar e depois eu estar passando pela mesma coisa que a pessoa está passando e eu fazia a mesma coisa que aquela pessoa que eu julguei estava fazendo. Porque quando a gente. É tanta coisa que a gente vê que a gente expande a nossa mente assim para a pessoa como indivíduo mesmo, aprender a respeitar pessoas. Uhum. É muito. Esse crescimento pessoal, assim, é absurdo, é muito grande e é em pouco tempo. Conforme você vai vivendo ali no dia a dia, esse crescimento já vai vindo, você já vai começando a ver as coisas de outra forma, né? Sim, porque aqui a gente não tem para onde correr. Se a gente está no Brasil, vou lá para casa da minha mãe, vou lá para um relacionamento mesmo. Eu acho que isso fortaleceu muito o meu casamento, o fato da gente estar longe da família, porque eu vejo em outros casais que estão perto da família que de repente brigam, a mulher ou o marido vai para casa da mãe, e a gente não tinha. Quando a gente tinha nossos problemas, a gente tinha que encarar de frente, não tinha para onde fugir. E não só num relacionamento, mas em tudo na vida. Você tem que encarar de frente. Por exemplo, se eu não tiver dinheiro para comprar a comida essa semana, eu não tenho como ligar para minha mãe e pedir para me mandar dinheiro. Ou ir lá na casa da minha mãe almoçar. Eu tenho que dar o meu pulo, fazer um extra, fazer alguma coisa para poder conseguir me virar. Isso daí realmente é muito forte. Para mim, acho que isso é uma dos maiores crescimentos até o momento, assim, porque eu sempre tive apoio da minha família nessa questão financeira. Foi algo que meu pai acabou criando na educação que ele deu, né, para mim e para o meu irmão, de que ele sempre estaria ali para a gente. E eu sei até hoje que ele está ali para a gente, mas acabou criando assim aquela sensação de que eu poderia sempre gastar, sempre gastar, sempre gastar. Não, meu pai dá um jeito. Se eu não gastar, meu pai dá um jeito, entendeu? Foi chegando numa fase da minha vida, com a idade, que eu já sabia que eu não podia fazer isso. Porque daí, eu já tinha uma idade, né? Eu já tinha meu apartamento, eu já tinha o meu carro. Mas no fundinho, naquele fundinho do coração, ainda tinha aquela coisa: se nada der certo, meu pai tá ali. Agora, não tem mais como, porque agora o euro custa R$ 5. Então, nem que eu quisesse pedir ajuda para ele, não adianta, porque é muito dinheiro para ele me ajudar com um pouquinho. Então, não adianta. Agora, eu por mim e pelo Júnior e só, e acabou, entendeu? Então é muito difícil mesmo. Isso para mim, assim, acho que está sendo o maior crescimento pessoal, uma das partes assim, mais importantes mesmo. Entender que eu que tenho que resolver mesmo, que não tem outro jeito agora.
E depois ainda vai piorar, porque depois vem fase de filhos, né? Que você já entrou, eu ainda não. Mas acho que depois vem a fase de filhos, porque daí fora tem que, né, suportar tudo, sustentar tudo, para mim e para ele, ainda mais as crianças. Então, eu acho que é difícil. A parte dos filhos ainda, a pior parte de estar longe da família, é quando você tem os filhos, é que a gente não tem a rede de apoio, a gente não tem a mãe para ajudar. Por exemplo, a minha sogra veio para cá me ajudar no pós-parto, seja dos meus 2 filhos. Só que foi só durante aquele período. E tem tanta coisa, assim, na vida de uma criança pequena. Às vezes, por exemplo, se eu tenho que trabalhar e meu filho está doente, eu não tenho com quem deixar. Eu tenho que achar uma babá, mas às vezes uma babá de um dia para o outro você não consegue arrumar. E fora o medo também, né? Que você não sabe quem que é a pessoa, colocar dentro da tua casa, cuidando do teu filho, né? A gente vê tanta coisa pela televisão lá fora, né? Tipo, dá medo até. E é sobrecarga, porque eu me sentia muitas vezes sobrecarregada, porque eu não, sei lá, eu via outras pessoas no Brasil que tinha, no domingo ia almoçar na casa da sogra, na casa da mãe. Eu não tenho isso, eu não tinha um dia da semana que eu poderia não pensar em não fazer o almoço. Eu tinha que estar ali todo dia para os meus filhos. Eu não tinha ninguém que pudesse me dar um pouco de colo, porque a mãe precisa um pouco de colo também. Eu nunca tive isso. Então acaba sendo assim muito virando uma sobrecarga, e daí nessa hora foi até tô pulando uma fase agora, né? A gente já volta para terminar aqui a Alemanha, peraí. Então eu vou voltar lá para a Alemanha, que quando a gente estava na Alemanha eu engravidei. E quando eu tive o meu bebê na Alemanha, quando o Mateu, que é meu filho mais velho, nasceu, a gente decidiu voltar para o Brasil. Uma das coisas que influenciou muito para eu querer voltar para o Brasil, porque o meu marido já queria, foi o fato de eu estar sozinha, eu não ter ajuda. Então, assim, aquilo ali eu pensei, não, eu não consigo criar uma criança sozinha. Eu preciso de ajuda, preciso estar com ele perto da minha família. Então, a gente trabalhou, a gente ficou a gente trabalhou 2011, 2012, 2013. Em 2014 eu engravidei. Em 2015 a gente voltou para o Brasil. Então, a gente morou quase 4 anos na Alemanha. 3 E anos e esses pouco. 4 anos na Alemanha foi esse emprego nesse esquema de sorveteria que Isso. vocês moravam lá, comiam lá, tudo lá, né? E tinha o salário limpo, né? Isso. Antes de Só que... engravidar, porque daí quando eu engravidei a gente teve que procurar apartamento. Porque eu morava na casa do meu chefe, com os meus colegas de trabalho. Cada um tinha o seu quarto, cada casal, mas era uma casa e não tinha como ter um filho ali, né? Imagina, as pessoas iam chegar cansadas. E eles nem aceitam, né? Quando tem filho. Não, ele não aceitaria também. Tem patrões que aceitam. Tem patrões, assim, eu conheci casos de patrões, porque assim, se o patrão é gente boa, ele aceita. Ele aceita, ele até consegue depois recolocar a mãe no trabalho. Mas eu trabalhava muitas horas, não tinha como. Eu não tinha como. A creche na Alemanha é uma coisa difícil, não, é diferente do esquema do Brasil. Então, assim, eu sabia que não tinha como eu continuar aquele trabalho. E meu marido, meu marido trabalhava muito, ele via meu filho só no domingo, porque ele saía de casa às 8 da manhã, ele estava dormindo, o bebê estava dormindo. Ele chegava às 8h30 da noite, o bebê estava dormindo. Então, ele só via o bebê no domingo ou quando eu ia lá no trabalho dele com o bebê. Meu Deus. Então, eu estava muito sozinha, eu estava sentindo assim, essa solidão aumentou demais depois da maternidade. E a gente tinha um dinheiro guardado desse tempo que a gente trabalhou. E a gente decidiu voltar para o Brasil para investir. Falamos, a gente encontrou uma oportunidade com um familiar para fazer um investimento, uma sociedade. E daí a gente decidiu voltar para o Brasil, tentar a vida novamente no Brasil. Aí a gente chegou no Brasil e foi bem difícil o começo, porque era um negócio novo que a gente estava fazendo, então, com essa pessoa da família, e aí não dava lucro no começo. A gente foi gastando as nossas economias. Para se sustentar e para alugar casa, mobiliar casa, comprar carro. Criança gasta muito no Brasil, gastava com pediatra, farmácia. Porque ele pegou um resfriado, a primeira vez que eu fui na farmácia foi R$100 na época. E durante 9 meses na Alemanha eu não gastei 1 centavo com meu filho na farmácia, porque era tudo de graça, sabe? Pior que R$100 na farmácia é pouco quando você tem criança ainda. Era aquela época, mas assim, era um resfriado. Eu comprei um paracetamol, 2 coisinhas assim, básicas, não era nem antibiótico, e deu R$100. Eu fiquei assustada. Eu falei, gente, é só um resfriado. E eu precisei comprar o soro fisiológico, sei lá, e deu R$100. E eu não teria gastado aquele dinheiro aqui, né? Foi um baque. Aí depois, assim, tudo era diferente. A gente passou 1 ano e meio, essa sociedade não deu certo no final das contas.
por Uhum. divergência entre os familiares, a gente perdeu muito dinheiro, a gente perdeu todo o nosso dinheiro. E a gente se Uhum. encontrou numa situação que a gente percebeu que o Brasil, que não tinha como a gente ficar no Brasil, porque e a gente decidiu recomeçar, a gente não sabia o que fazer, na verdade, porque a Itália não estava nos nossos planos de voltar para a Itália. Que, como eu falei no começo, quando a gente estava em Verona, eu não me sentia, a gente não se sentia pertencente, então a gente não tinha um amor pela Itália, assim, a gente não pensava tanto em voltar para a Itália. Uhum. E na época as coisas não estavam tão boas aqui na Itália, a gente achava que não tinha possibilidade de ter uma vida confortável aqui. Então a gente chegou a pensar em ir embora para os Estados Unidos. Eu fiz a. O meu marido, como ele tinha cidadania italiana, ele e o Matteo, eles poderiam tirar o visto mais facilmente, né? Que faz pela internet, quem tem cidadania europeia. E eu cheguei a fazer como é que se diz? A papelada para fazer o visto lá no consulado americano em São Paulo. Eu Uhum. agendei, fiz tudo. Eu paguei aquela taxa na época de R$ 600, contratei uma assessoria para me ajudar a preencher a papelada. Mas é assim, para ir embora para os Estados Unidos, que é um outro tipo de imigração também, quem migra para os Estados Unidos é outra história também, né? A Uhum. gente iria para lá para ficar ilegal. Nós temos amigos que moram lá, eles. Mas quem tem a cidadania europeia não vai para os Estados Unidos numa boa? Eu achava que tinha um passezinho mais livre do que a gente, brasileiro, sem cidadania. Para passear, sim, mas para ficar lá morando, não. Ah, eu achava que o passaporte europeu era meio que um passaporte ok lá nos Estados Unidos, então? Não, para viajar, sim, para passear, porque o processo do visto é muito mais fácil. Você vai lá na internet, preenche um módulo e tá pronto, né? Não é que nem no Brasil que a gente tem que ir lá e mostrar a vida inteira para poder conseguir um visto. Ah, Só que para morar, eu acho assim, tem uma facilidade na questão de investimento, que eu acho que para brasileiro investir lá no Brasil e conseguir um visto, precisa investir tipo 1 milhão, 500 mil dólares, não sei. E pro europeu é muito mais baixo esse valor. Mas é entendi. só isso, assim, né? No resto não interfere. Então a gente estava pensando em ir embora para os Estados Unidos. A gente tinha um grupo no WhatsApp com o pessoal que a gente trabalhou junto no depósito lá em Verona. Ah, tá. E daí alguns já tinham ido embora, a gente tinha ido para a Alemanha, esse casal de amigos nossos foram embora para os Estados Unidos, outros voltaram para o Brasil, e Uhum, um outro casal tinha vindo morar aqui, nessa cidade que a gente mora agora, que se uhum, chama Como, uma cidade perto de Milão, que fica na fronteira com a Suíça. uhum. E a gente estava nesse grupo, aquela nossa amiga falou, não, então vocês vêm para cá, já estava tudo meio que encaminhado, ela ia conseguir trabalho para gente, casa e tal. Aí um desses nossos amigos, até que é uma pessoa que eu sou grata até hoje, porque é graças a ele que a gente está aqui, ele falou, não, ele chamou a gente no privado, chamou meu marido no privado e falou, olha, não vai para os Estados Unidos, porque lá depois você não vai poder voltar para o Brasil. Porque ou você volta para o Brasil quando você está ilegal nos Estados Unidos, você não pode mais entrar de novo nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, a pessoa fica presa lá, e se as famílias não conseguem o visto para ir visitar, acaba não vendo mais a família também. Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe ela trabalha numa fábrica. É difícil de uma pessoa com salário mínimo conseguir um visto para ir para os Estados Unidos. Porque eles já Sim. imaginam que a pessoa está indo para lá para ficar lá, então eles não dão. Então, já assim, teriam Uhum. pessoas na nossa família que a gente nunca mais ia ver se a gente fosse embora para lá. Aí a gente, Pesado. Não, daí é pesado mesmo. aí a gente pensou bem, a gente avaliou, a gente falou, não, vamos voltar para a Alemanha, trabalhar mais alguns meses e juntar mais um pouco de dinheiro e tentar recomeçar na Itália, porque esse nosso amigo falou dessa cidade aqui, sobre o trabalho aqui que era um pouco mais fácil, ganhava um pouco melhor. E daí a gente voltou para cá. Em 2017, a gente voltou para a Alemanha, a gente trabalhou mais alguns meses no sul da Alemanha dessa vez, que quando Uhum. a gente foi para a Alemanha, a gente morou em Colônia, que é uma cidade, Uhum. a terceira ou a quarta maior cidade da Alemanha. Até que, assim, é um lugar que tenho muita saudade, porque a Alemanha é outro estilo de vida, assim, a Alemanha é primeiro mundo mesmo, sabe? A Uhum. gente vem para a Europa, a gente pensa que vai encontrar o primeiro mundo, mas quando eu fui para a Alemanha, ali eu vi o primeiro mundo. Tá, e na Alemanha, você falou, né, que vocês trabalhavam numa empresa lá que era italiana e com outros brasileiros e tal, mas e essa coisa assim, por exemplo, de você sair de casa, sei lá, querer passear e não entender nada da língua, porque o alemão realmente é muito diferente.
Quando tá no inglês ainda, quando tá, né, tipo, o italiano acho que nem tanto, mas o espanhol ainda é mais fácil de você, por exemplo, olhar uma placa e identificar o que tá falando, né? Agora na Alemanha, não, tipo, como é que eu vou saber o que que é um mercado, o que que é uma loja de roupa, loja de calçado? Nada, né? A gente passou muita dificuldade, porque na época, não eu falo assim, parece na época não foi tanto tempo atrás, assim, foram 10 anos atrás, mas não tinha celular com tradutor, por exemplo, que é uma facilidade enorme. Hoje você aponta o celular, você já sabe o que está dizendo ali na embalagem do produto, na placa, e não tinha isso, né? Então a gente comprava coisa errada no mercado, tipo, a gente não tomava água com gás na época, a gente nunca acertava comprar água sem gás, porque tava sempre escrito assim, natural, né? Naturlich, que é natural, a gente sempre pensava que era água natural. Só que depois sempre estava escrito alguma outra frase que queria dizer ou frisante, ou pouco, ou com gás, ou com pouco gás, ou com médio gás. A gente nunca acertava. O leite, tipo, o leite era ruim, porque a gente comprava o leite desnatado, não acertava comprar o leite integral. E a língua é muito difícil também. É sorte que lá na Alemanha, assim, praticamente todo mundo fala inglês. Então, isso facilitava um pouco. Eu falava um pouco de inglês. Eu melhorei muito o meu inglês na Alemanha, porque eu fazia de conta que eu era turista, né? Eu sempre saía e falava, ninguém me conhece, eu faço de conta que eu sou turista. Eu tô perdida, assim. Eu sempre falava inglês. E aprendi o alemão essencial para o trabalho. Depois, com o tempo, eu fui conhecendo algumas pessoas de outras nacionalidades e a gente precisava falar um alemão para se comunicar. Aí eu fui aprendendo um pouco melhor o alemão, mas eu não sou fluente no alemão. Eu falo, meu marido fala um pouco melhor do que eu, porque ele ainda usa o alemão para trabalhar, mas eu há 5 anos que eu não falo mais nada. Então a gente, assim, me viro, mas é muito difícil. O alemão é uma língua, assim, extremamente difícil. Se você não estudar o alemão, você não consegue aprender. O italiano eu aprendi falando, eu aprendi na convivência. E o alemão não tem como, você precisa estudar, porque é uma língua muito difícil, cheia de regras. Bem complicada mesmo. Eu já tentei. Nossa, é difícil. E a Alemanha, assim, a Alemanha é um país, nossa, muito organizado. Acho que foi... eu sinto falta dessa organização na Alemanha. As ruas extremamente limpas, as pessoas muito educadas, as pessoas muito respeitosas. Você está atravessando a calçada, eles já param na faixa de pedestre. Você não precisa nem estar parada esperando. Eles intuitivamente já sabem que se vai atravessar, eles já param. Aqui em Portugal o pessoal é assim também. Eles Aqui na param Itália não é antes já. tanto. Nossa, aqui eu achei o máximo quando eu cheguei também, porque o pessoal para você passar na faixa. E não é aquela coisa para, já tá quase te atropelando em cima da faixa. Tipo, eles estão lá em cima, ele vê que você tá vindo, ele já tá parando o carro, entendeu? Sim. É muito No legal. Brasil, eu fico muito puta da vida quando eu vou no Brasil, porque o pessoal não para. Às vezes eu tenho que parar no meio da faixa para o carro passar, gente. Eu acho um absurdo isso. É o Bem cúmulo. E na Alemanha, nossa, era a parte ali. O problema da Alemanha para a gente se adaptar, porque muitas pessoas perguntam, os italianos mesmo falam, nossa, mas por que vocês não ficaram morando na Alemanha? Porque é um país melhor, as coisas funcionam muito melhor lá, tudo é infinitamente melhor do que o Brasil e muito melhor do que na Itália. Mas a gente não se acostumou com o clima, porque lá na Alemanha é sempre cinza, nublado, chuvoso. Londres, né? Não conheci Londres ainda, mas eu sei que Londres é a capital mundial de ser nublada, né? Tipo, todo mundo sabe que Londres é assim. Tipo, teve uma vez que a gente passou um mês de dezembro na Alemanha, que a gente voltava para o Brasil no inverno, né? Nesse ano a gente ficou lá e eu não vi o sol. Eu passei o mês de dezembro inteiro sem ver o sol. Chega a dar depressão até. Nossa, meu couro cabeludo, eu desenvolvi tipo uma dermatite no couro cabeludo por falta de vitamina D. Tipo, eu senti uma coceira absurda, daí eu fui no médico, comecei a tomar vitamina D, que ele falou que era falta da vitamina D. Não tinha sol. Olha que louco isso. E para nós, que nós somos latinos, né, que tem muito sol, a gente sente a diferença. Até no humor, ficava mais depressivo. Eu sinto. Se passar uma semana, 2 semanas, tudo nublado, só chuva, já vai ficando triste, já não dá ânimo pra nada. É ruim. Eu não gosto. Aí foi isso que fez a gente decidir a não ficar na Alemanha, porque fora isso E a comida também. A comida também na Alemanha. Não é que é ruim. Não, por exemplo, aqui na Itália, você vai no mercado, tem uma infinidade de queijos, embutidos, salames, presunto,
pães, Ai. verduras. As verduras são muito boas, as frutas. E na Alemanha já não tem toda essa variedade. Tem muita variedade de carne de porco, salsicha, produtos confeccionados, tipo coisa pronta, assim. Tempero, caldo quinoa, essas coisas assim que você faz rápida. Não produtos frescos, né? Entendi. Então, para mim, era mais... E encontrar produto brasileiro era mais difícil também. Era mais difícil de encontrar mercadinho com produto brasileiro. E aí na Itália você encontra? Sim, aqui na minha cidade tem muitos mercadinhos assim árabes e chineses, que você acha sempre algum produto brasileiro. E recentemente abriu um mercadinho latino-americano, que é só produto da América Latina. Ai, que legal! E daí tem um setor só de produto brasileiro. Esses dias eu comi uma paleta, aquela paleta mexicana que chama no Brasil, que é um picolé com leite condensado dentro, que eu nunca tinha visto aqui. Aí pão de queijo, Nossa, mas calabresa, requeijão. isso foi famoso no Brasil já tem anos. Mas eu via na internet as pessoas comendo e aqui não existia, eu ficava com vontade. Gente! Agora que eu fui experimentar. Aí leite condensado, gelatina, que são coisas básicas que tem no Brasil e aqui a gente não tem. Suco tangue, erva de tererê, erva de chimarrão. Aqui a Farofa. gente até acha algumas coisas, mas é que Portugal tem uma cultura, né? Tipo, digamos assim, tem uma comunidade tão grande de brasileiros aqui que tem alguns produtos, né? Não são todos, mas tem. Eu no início eu tava sofrendo para achar chamate, porque eu gosto de chamate leão. Nossa, como eu gosto de chamate. E aqui tem muito chá, né? A Europa, de uma forma geral, assim, né? Por ser um ambiente frio, eles têm hábito de tomar chá. É bem diferente. No Brasil, você não vê pessoas saindo de casa para ir tomar um chá num café, por exemplo. Aqui você vê. Só que eu queria o chá mate. Aí eu até comprei chá preto, né? Falei, deve ser parecido. Não, o chá preto é horroroso. Eu também fiz isso daí no começo. E não Não. existe chamate aqui, né? Incrível que não existe Aí chamate. eu encontrei no Lidl. É carinho. Chamate? Achei o chamate no Lidl. Aqui em Amarante tem. Aí eu comprei. E tá escrito como? Chamate mesmo? Não, chamate leão de saquinho Ah, de é o cachorro. leão mesmo. Leão, achei. Nossa, não, aqui não tem. Aqui eu acho nesses mercadinhos brasileiros. Só que também não é toda vez que eu vou que eu encontro. Aí eu comprei, mas agora eu deixo ele racionado. É só para quando eu tô com vontade mesmo. A minha sogra chegou semana passada do Brasil, ela trouxe vários. Eu pedi para ela trazer vários também, porque eu adoro chamate. Meu filho ama também. Eu gosto. Nossa, no inverno eu tomo muito. Porque agora ainda não tá tão frio, mas no inverno eu tomo muito chamate. Então, e eu achei no Porto também um mercadinho brasileiro que também tinha. Foi a primeira vez que eu comprei. Só que assim, é claro que a gente encontra os nossos produtos, mas eles também são mais carinhos, né? Então é aquela coisa, tipo, eu tive vontade de comprar muito produto e se eu fosse fazer isso eu ia gastar mais do que eu podia. Então eu tive que escolher, né? Falar assim, não, eu vou levar então só isso aqui, esse aqui. Deu, mas eu quero esse, deu, troca. Não, tá, então vai esse aqui. Tá, pronto, levei meu chamate. Quando a gente foi para Porto, eu fui num mercadinho também brasileiro. E eu lembro que eu tava. Porque tinha um monte de coisa que aqui na Itália não tinha, tipo bis. Só que eu não podia trazer, porque eu tinha mala de 10 quilos só. E daí eu não podia trazer. E daí líquido também não podia trazer. Mas eu lembro que eu fui no mercadinho cheio de coisas. Isso faz falta, sim, né? A comida, né? O que a gente é habituado a comer. Aqui, uma coisa que a gente encontra, mas também é bem carinho, é farofa da Ioki, que a gente, particularmente, eu amo farofa. E aquela da Ioki é a mais gostosa, não tem, entendeu? E a gente encontra aqui, mas também é bem carinho. Chega, geralmente, a gente não chega com um alto poder de compra aqui, né? Tem, claro, tem gente que vem, que faz emigração com uma boa quantia, né? Com um sossego financeiro? Tem de tudo. Mas, né, o nosso caso não foi esse. Então, eu, pelo menos, vim com dinheiro ok, mas assim, tendo um limite, né? Não é aquela coisa assim, eu posso me dar todos os luxos do mundo que eu queira. Então, a gente tem que fazer escolhas às vezes, né? E você estava falando, né, que daí lá na Alemanha a comida é muito estranha, que era muito difícil de encontrar o produto que vocês queriam, né? E que esse foi um dos motivos que fez você não querer mais ficar lá, né? Isso. Aí a gente voltou, a gente ficou na Alemanha 4 meses até a gente conseguir juntar um pouquinho de dinheiro para recomeçar a vida aqui na Itália. Aí a gente veio aqui, até uma coisa muito difícil para quem está imigrando é alugar um apartamento, que é muito difícil. Meu marido estava com trabalho, a gente já falava italiano e foi muito difícil a gente conseguir achar apartamento aqui.
Uhum. porque nossa, tá cada vez mais difícil alugar apartamento. E isso que vocês têm a cidadania e ele estava trabalhando, né? Porque Isso. muitas vezes o pessoal, a gente chega aqui como imigrante, não tem documentação do país que tá, né? Tá de forma ilegal e só pensa assim, tipo, eu vou, eu pego serviço disso, pego serviço daquilo. Pegar o serviço, tudo bem, você consegue ter serviço sem documentação, né? Digamos assim, por baixo dos panos, mas alugar uma casa para morar, comprar móveis, essas coisas assim, para tudo você precisa da documentação, entendeu? Então acaba se tornando algo realmente muito difícil. Não parece, mas é. É Sim. muito bem. É difícil, essa parte de alugar apartamento, assim, foi uma dificuldade para a gente quando a gente voltou para a Itália. Porque quando a gente voltou para a Itália, é como se a gente tivesse migrado uma terceira vez, né? A primeira vez para a Uhum. Itália, a segunda para a Alemanha, terceira vez que a gente voltou para a Itália. E o fato da gente já falar e já conhecer a cultura daqui facilitou muito, mas a gente mesmo assim a gente encontrou dificuldade. Aí também a gente já estava com filho, porque a gente migrou dessa vez com filho. Que na época da primeira vez, quando a gente foi para a Alemanha, a gente não tinha filho. Isso também é uma dificuldade, porque no começo eu não trabalhei. Eu fiquei 5 anos praticamente sem trabalhar. Agora que eu comecei a trabalhar, mas eu já não sei também. Provavelmente a minha sogra está aqui me ajudando, mas assim que ela for embora, eu vou parar de trabalhar, porque eu não consigo. É muito difícil. Para um dos dois tem que estar disponível para levar filho para a escola, pediatra, buscar na escola e cuidar caso fica doente. Agora eu estou com 2, então não. E como você falou antes, né? Não tem a rede de apoio, Não né? Não tem. tem a tua mãe, não tem um tio, uma tia, uma amiga, não tem ninguém, né? E a maioria dos trabalhos aqui, para quem está imigrando, é trabalho que você trabalha em turno, ou para trabalhar tipo turno, ou você trabalha uma semana de manhã, outra semana à noite, tem que estar disponível para você trabalhar, né? Ou trabalhar, por exemplo, agora eu estou trabalhando num café, numa cafeteria aqui do lado de casa. Eu trabalho praticamente só de manhã, mas às vezes ele pede para eu trabalhar à noite, fazer o turno da noite. E para mim, tendo filhos, é muito difícil de fazer. Porque é um momento que você tem para ficar ali com a tua família, né? É. Então, perde, né? Aí tem essa dificuldade, você não tem ninguém para te ajudar com criança e escola, que as crianças ficam 3 meses sem escola no final do ano letivo, que é de junho a setembro. Então, 3 meses de férias é um período muito longo, nossa. E daí acaba que você tem que gastar, porque se a pessoa trabalha, tem que colocar a criança em colônia de férias, que é caro, é bem caro aqui. E então acaba virando uma dificuldade também quando tem criança. Os filhos, né? E mesmo assim, você também acha que, tipo, não valeria a pena voltar para o Brasil e terminar Não, de criar seus filhos lá? não. Eu, Não. assim, aquele tempo que a gente ficou no Brasil, meu marido, ele sempre quis, antes daquilo, ele sempre quis voltar para o Brasil. E o tempo que a gente passou no Brasil serviu para ele ver que a vida no Brasil não era para gente. Não sei se é porque a gente veio muito jovem para cá e a gente cresceu e amadureceu aqui, mas assim a cultura, até mesmo a nossa família, assim, a gente ama ir para o Brasil visitar a nossa família, mas a convivência, sabe, a gente culturalmente a gente ficou diferente. O modo de pensar, assim, pequenas coisas a gente, por exemplo, a pechincha. Eu vejo, eu não sei pechinchar. Eu não peço para ninguém para baixar o preço. Para mim, isso é inaceitável. E no Brasil não tem como. No Brasil, você tem que. As pessoas colocam o preço mais alto já sabendo que você vai pechinchar. E eu não consegui. Eu comecei a trabalhar no Brasil, quando eu estava trabalhando no Brasil, eu comecei a trabalhar de secretária numa fábrica. E eu trabalhava diretamente com a dona da fábrica. E eu fazia de tudo, não era só secretária. Ela mandava eu fazer orçamento e tudo. Daí eu chegava com o orçamento, ela falava, liga para eles e baixa o preço, porque esse preço não tá bom. Gente, eu morria de vergonha. E ela sempre fazia isso. Até que eu comecei a levar o preço mais alto do que eles tinham me falado, porque eu sabia que ela ia mandar baixar o preço. Depois eu mandava o preço que eles tinham me falado, para não ficar pechinchando, porque aquilo me incomodava, sabe? E isso faz parte da cultura do brasileiro, ou o jeitinho do brasileiro. Quando a gente vai, sei lá, chega num lugar na prefeitura, fecha 5. Você chega lá faltando 5 minutos. Por favor, mas é uma coisa rápida. Abre aí para mim, fica aí para mim. No Brasil eles até ficam. Aqui não, falta 5 minutos para fechar, não, a gente não vai te atender. Então você respeita os horários. Aqui eu não chego numa loja faltando 5 minutos para fechar, porque eu sei que eles não vão me atender. E no Brasil não é assim, tudo tem um jeitinho, tudo tem aquela coisa, né? E essa questão das lojas, no Brasil, quando você entra numa loja, a vendedora ela quer vender para você.
né? Ela faz de tudo para vender para você. Aqui, não. Olha, querida, você quer? Quero. Não, não quero. Então tá bom. Dá licença, então, que eu vou olhar aqui o meu Instagram. E eu já gosto disso daqui, porque eu não gosto. Eu chego no Brasil, me incomoda as vendedoras lá em cima de mim, falando, ai, ficou lindo, tá maravilhoso, aquilo que eu sei que eu não tô gostando, que eu não tô bem. E, sabe, fico ali em cima. E já aqui não, que você fica livre para pegar o que você quiser, provar, sair, tipo, não fica aquela coisa chata que você entrou, provou um monte de coisa e não levou nada, que ninguém fica te enchendo o saco. Então, essa coisa da cultura, a gente percebeu muita diferença quando a gente voltou. Eu já não gosto, eu já não gostava antes de pechinchar. Eu acho que eu nunca gostei, na verdade, mas era obrigada, porque no Brasil, se você não pechincha, você vai acabar pagando mais caro de qualquer forma, né? Mas isso tem muito essa diferença aqui mesmo. Tipo, não existe isso, não existe. Em lugar nenhum, com nada. Nossa, eu não consigo pedir desconto, sabe? Se a pessoa me fala, eu vou na manicure, se ela me fala que é 30 euros, eu não tenho coragem de falar, mas faz 25, eu tô com dinheiro. Gente, eu não tenho, é o trabalho dela, eu não tenho coragem de pechinchar. Ou se vem um pintor pintar a minha casa, ele fala que o preço é aquele, eu vou pagar o preço, porque é o preço do trabalho dele. E no Brasil já não é nem só isso, é porque as pessoas colocam o preço mais alto mesmo, porque sabem que a outra pessoa vai pedir para baixar. Então você Uma se obriga a pedir. É da cultura isso daí. Acho que é algo que não adianta, assim, que tem que aprender a conviver, né? Tipo, a gente aprendeu a forma brasileira, né? Que é pechinchando, que é colocando um preço mais alto, e agora a gente está reaprendendo a viver de novo, né? Em outra cultura. Teve uma outra conhecida que é imigrante também, que uma vez a gente conversou, e ela falou assim para mim, acho que foi um pouco antes de eu vir, ela falou assim, olha, se prepara, porque aqui você vira um bebê. E eu fiquei, como assim um bebê? Ela falou assim, você vai reaprender tudo, tudo. Inclusive, ela falou assim, você, né, vai ter que refazer toda a sua documentação, então você vai nascer de novo em outro lugar do mundo e você vai ter que reaprender tudo. Reaprender como vai no mercado, reaprender como vai numa farmácia, reaprender como andar na rua, porque aqui pode ser diferente dependendo do país que você está. Não sei agora, eu sou ruim de geografia, mas tem lugar que a direção do carro é do lado oposto, não tem? É no Reino Unido? Inglaterra, sim, no Reino Unido. Né? Então, tipo, dependendo, você tem que aprender a dirigir para o outro lado do carro. São coisas que a gente não imagina que vai precisar reaprender a fazer isso, entendeu? É muito louco, assim. E realmente a gente vira um bebê, a gente vai nascendo de novo, vai crescendo de novo e aprendendo, Até eu né, da reaprendi a forma falar. deles. Tá falar. Para quem está indo para um país que não fala português, até eu reaprender Nossa, a falar. Uma coisa engraçada, ontem eu vi um vídeo, alguém postou no Instagram um vídeo, um trecho daquela série Modern Family, que tem aquela atriz, a Sofia Vergara, né? tô apaixonada por ela. Eu Aquele também. sotaque dela é maravilhoso. Aí tem uma cena que ela tá falando assim pro marido dela, ela tá falando assim, você não sabe o quão difícil é eu ter que pensar e traduzir o que eu tô falando, porque assim, muitas vezes a gente é tão difícil, principalmente quando a gente tá nervoso, tá numa situação difícil, tipo, a gente tem que pensar, traduzir, e muitas vezes o que a gente fala não expressa o que a gente tá sentindo. Sabe, essa é uma coisa. Até hoje eu sinto, por mais que eu fale fluente o italiano, eu sinto essa dificuldade de expressar o que eu estou sentindo em italiano. E eu tenho sempre a impressão que as pessoas me julgam menos inteligente do que eu de fato sou, porque eu falo, porque eu sou estrangeira, porque talvez eu não consiga usar o vocabulário como eu gostaria de usar em italiano. É difícil mesmo. Daí em alemão, então, alemão eu falava tipo, mim comer, que nem índio, sabe? Mim comer macarrão, falava tudo errado, sabe? Aí assim, eu pensava, nossa, essa gente deve achar que eu sou burra, meu Deus do céu. Mas é realmente isso. Quando eu estava aqui no café, eu peguei o mês de junho, que é um mês muito turístico, né? A língua que eu sei, além do português, é o inglês, né? Então eu sei realmente falar o inglês. Mas como eu tinha estudado em curso muitos anos, mas nunca tinha dialogado em inglês, né? Porque lá no Brasil a gente não vê essa necessidade. Então chegou aqui, eu precisei dialogar em inglês. Então tem muita coisa assim que eu me dei super bem. Só que hoje chega momentos assim que eu tô falando a frase, daí, tipo, a palavrinha que eu preciso, tipo, não sei assim, o caneta, né? Eu não lembro a palavra caneta, isso já atrapalha a minha frase inteira. Daí eu falo pra pessoa em inglês, tipo, eu não tô conseguindo falar em inglês o que eu quero, e daí a pessoa fica me olhando pela cara, tipo, o que você quer que eu faça?
Às vezes a gente não consegue se expressar por uma palavra, né? É. Estava numa discussão ali no trabalho com o meu chefe e eu queria falar emoção. A gente estava falando sobre alguma coisa e eu falei sentimento ao invés de emoção. Já mudou toda a frase. Eu percebi que a frase que ele não estava entendendo o que eu estava querendo dizer. Porque sentimento e emoção não é a mesma coisa, né? Principalmente em italiano, assim, italiano dá mais diferença ainda. Aí eu cheguei em casa e fiquei pensando, falei, gente, por que eu usei sentimento? Porque às vezes na hora, assim, você usa a primeira palavra que vem na hora de traduzir. Aí depois acaba perdendo sentido, a pessoa fica meio... Eu ia pensar em emozione, passione, qualquer coisa assim. Aí, eu já pode falar italiano, emozione. Graças às novelas da Globo. É verdade. Eu acho que italiano, não sei, não. Eu quero aprender francês, vamos ver se eu consigo. Ai, eu também, eu acho lindo o francês. Mas é muito estranho, assim. E isso também foi uma coisa que eu só vi fora do Brasil, e eu imagino que seja assim para a maioria, que é ouvir as pessoas ao seu redor conversando em outras línguas e ficar assim, tipo, poxa, não dá para entender absolutamente nada mesmo, mesmo. Eu moro aqui numa rua turística no centro da cidade e eu ouço muito, tipo, se eu deixar a janela aberta, eu ouço galera falando francês, italiano, espanhol, inglês o dia inteiro. É absurdo, tipo, eu me sinto assim muito tipo, oh, man, onde é que eu tô? Ainda fica aquela sensação assim, onde eu tô, meu Deus? E isso é uma coisa legal para quem mora em país que não fala português, que a gente tem essa liberdade de falar alto o que a gente está pensando. Por exemplo, eu tô com meu marido, com meu filho na rua, a gente eu falo o que eu quero falar, né? Sei lá, às vezes eu quero falar uma besteira. Esses dias, o que eu tava falando? Esses dias eu tava mandando uma mensagem pro meu primo e eu tava falando em voz alta. Era um assunto que deveria ser discreto, que eu não poderia estar falando, que eu não falaria em voz alta se eu tivesse entre pessoas que me entendem, mas ninguém tava me entendendo e eu falando em voz alta, falar um assunto super constrangedor. De repente, chegou perto um rapaz brasileiro que mora aqui perto de casa. Gente, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Eu falei, meu Deus do céu. Até hoje eu tô com vergonha, eu quero perguntar para ele, quero explicar para ele, porque ele pegou metade da conversa, sabe? Eu quero explicar para ele qual que era o assunto, para ele não achar que eu era uma pervertida. Então, querido, lembra quando eu tava falando que eu queria matar meu filho? Não, mas não é isso. Não era isso que eu quis dizer. Aí, quando a gente vai pro Brasil, a gente esquece um pouco disso também. Às vezes, sei lá, estamos andando na rua e falo, uma besteira que não deveria falar em voz alta, porque eu acho que aqui ninguém entenderia. Só que eu esqueço que eu tô no Brasil e as pessoas estão entendendo o que eu tô falando. Tem que se policiar com isso. Isso é algo que eu ainda não senti, porque como eu tô em Portugal, querendo ou não, né? A nossa língua com o português de Portugal tem muita diferença. Tem gente que falando eu ainda não entendo 100%, que eu tenho que falar, olha para mim, fala devagar. Mas eles entendem muito bem o nosso português. Eles têm a nossa cultura entrelaçada na deles, porque eles consomem muito cultura brasileira, principalmente os jovens. Então, eles sabem do nosso português. É a gente que não sabe o português deles. Então, aqui eu não tenho essa liberdade. Aqui, dependendo do que eu for falar, dentro da minha casa, eu até falo baixo, porque como as minhas janelas dão todas para a rua, tudo que eu falo aqui dentro dá para ouvir na rua. Então, o meu é ao contrário. Eu tenho o tempo inteiro que falar baixinho, que cuidar o que eu tô falando. Às vezes eu tô falando com a minha mãe, eu quero falar, porque os portugueses é assim, assim, assado, e tá xingando. Então, mãe, porque os portugueses... Daqui a pouco vai vir uma pedra na minha janela, não sabe por quê. Quando eu fui embora para a Alemanha, eu nunca tinha tido contato com português. Eu nunca tinha visto um português na vida. E nem, como você falou, no Brasil a gente não tem. A gente não ouve português, não vê programa português, música portuguesa, nada. Então eu não tinha ideia de como era um português falando. Quando a gente foi morar na Alemanha, o primeiro lugar que a gente trabalhou era uma sorveteria italiana, mas o proprietário era um turco. E quem foi buscar a gente na estação de trem, chegou um senhor lá buscar a gente na estação de trem e ele falava português. E a gente conversando e tal, de repente eu olhei para ele e falei, nossa, que legal que você fala português tão bem, né? De que país que você é? Ele olhou para minha cara, sou de Portugal. Quando ele falou assim que era de Portugal, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, gente, tipo, eu falando que ele falava português bem, eu achei que ele era árabe, turco, sei lá, porque a pronúncia era muito diferente. É muito diferente. Aí a gente trabalhou com português, daí, nossa, era muito, tinha coisas que um dia ele chegou para mim e falou, Ana, a máquina de lavar está avariada. E o quê? E eu falei que para ele, pelo menos para esse português, era muito mal educado falar que. Eu tinha que falar desculpa, eu não entendi. Eu olhei para a cara dele e falei, quê? Ele, a máquina de lavar está avariada. E eu ficava assim, que? A máquina de lavar o quê? Ele já me achava mal educada porque eu falava o quê em vez de desculpa, eu não entendi.
Eu Aí falo uma colega oi. me falou, Ana, acho que ele quer dizer que a máquina tá estragada. Não tá funcionando a É. máquina de lavar. Eu tenho. Agora eu vou contar uma história de outra pessoa, que é da minha manicure aqui, que é brasileira também. Ela tem os filhos dela aqui também. Ela disse que uma vez ligaram do colégio e falaram que o filho dela tinha se aleijado. Ela disse que Meu saiu Deus! desesperada, chegou lá, o moleque tinha ralado o joelho. Gente, eu como mãe acho que eu ia ficar desesperada também. Ela falou, meu Deus, aleijada, achei que o moleque tava quebrado. Não, era um raladinho no joelho. Eles têm isso, tipo, qualquer machucadinho, qualquer coisinha, ai, você se aleijou. Não. Tô inteira. Não, tem muito disso, assim, essas diferencinhas das palavras fazem uma confusão. Eles me zoam muito, que eu falo, beleza. Tipo, ó, Caíla, faça isso e tal. Não, beleza. E eles, beleza. Eles ficam me Mas por que zoando. é estranho pra eles? Não sei, não sei, talvez seja só meu, né? Mas a gente fala beleza. Pelo menos eu Não, eu falo. também falo beleza, eu falo bastante beleza. Até as Então, coisas no eles WhatsApp eu acham falo beleza. estranho. E quando eu não entendo, eu falo, oi? E eles, oi? Deu, oi? O que foi? O que você falou? É estranho. Uhum. Mas é bem diferente a nossa língua, mas acaba que eu vou me divertindo, assim, aprendendo, sabe? Mas as horas eles contam diferente também. Eles falam, por exemplo, agora, aqui, para mim, é 1h50 da tarde. Um português diria que é 2 menos 10. Aqui também é assim na Aí, Itália. aí dá aquele bugzinho na cabeça, assim, de ficar pensando 2 menos 10, tá? Isso quer dizer 1h50. Ah, tá, 10 para as 2. E, tipo, é fácil, mas esse raciocínio leva uns segundinhos na cabeça, entendeu? Aí E eu tenho que ficar pensando. pior para mim que aqui na Itália é assim também, só que em italiano. Então, assim, eles já me falavam em outra língua, e daí 2 meno 10, e eu ficava assim naquela conta de matemática em outra língua traduzindo para entender a hora. Nossa, era muito difícil também. 3, tipo, 2h45, né? Eles falam 3 menos. Aqui é 3 menos um quarto. Isso mesmo. 3 É, menos um quarto. 3 menos um quarto. Então fica mais difícil ainda, porque se uma pessoa não entende nada, vai ouvir 3 menos um quarto. É. E eles também acham engraçado a gente falar meia pro 6. Ah, é? Não usa isso. Eles não falam, tipo, a gente fala, né? Ah, 2, 3, meia. Eles não falam esse meia. Só que na hora de falar em dinheiro, por exemplo, se eu compro um produto que é 5,50, eles falam 5,5. Ah, Não pode o meu 6 ser um meia? E por que 50 do dinheiro é meio? Entendeu? Não sei. Mas são questões culturais, a gente vai aprendendo. E realmente só aprende estando aqui, né? Só aprende morando fora. Eu acho que essa é a parte mais gostosa, assim, mais maravilhosa da imigração, né? A gente aprender todas essas diferenças e aprender a respeitar também. Claro que a gente brinca, eles me zoam, eu zoo eles, mas assim, tem que respeitar. É a língua deles, a nossa é um pouquinho diferente, eles têm que respeitar a nossa também, e pronto, né? A gente tem que aprender isso e se respeitar e dar risada, né? Se divertir. era muito engraçado. Nossa, quando a gente trabalhava com esse português, era muito engraçado, porque tinha muita gente. E ele era um português ranzinza, assim, sabe? Bravo. São todos. Não gostava muito de brasileiro. Então, acabava assim que a gente se divertia mais ainda, porque a gente dava risada, a gente era jovem, não tava nem aí, então a gente zoava mesmo, sabe? Depois a gente trabalhou com um português muito querido, muito, muito, muito querido. O nome dele era Paulo. E ele era muito legal. Foi um dos portugueses. Trabalhei com outros portugueses bem legais. Só esse primeiro, que era bem ranzinho, assim, bem chato mesmo. Ele me achava super mal educada, porque eu falava o quê? Que? Não é que, desculpa, eu não entendi. Ai, mas é interessante. Mas, Ana, para a gente fechar aqui todo esse nosso raciocínio, para a gente fechando toda essa conversa, que se deixar, a gente fica aqui até amanhã, batendo papo, conversando e contando essas histórias, né? A Ana ainda tem muito mais história do que eu, porque são 13 anos, né, de vida de imigrante já. A minha ainda está mais curtinha, acho que agora vai fazer ainda 7 meses que eu tô fora do Brasil. Então, eu sou um baby mesmo, um Mas baby rápido, imigrante. você vai ver como passa rápido. Passa, porque parece que foi ontem que eu dei tchau para minha família lá em Campo Mourão e, tipo, cara, já foram 7 meses, entendeu? É muito rápido. Mas me diga uma coisa aqui para a gente fechar. Depois desses 13 anos,
altos e baixos, teve muito perrengue, agora vocês, graças a Deus, estão bem, né? Estão estabilizados. Se você pudesse falar assim para alguém, tipo, faça isso mesmo, ou não, não faça, tipo, quer emigrar, vamos, ou não, não vai. Tu conseguiria dizer assim alguma mensagem nesse sentido? Eu falo muito isso para as pessoas, porque muita gente que quer ir embora do Brasil vem falar comigo. E nesses últimos tempos tem acontecido muito mais frequente, sabe? Até tem pessoas lá de Diamante, da nossa cidade natal, que vêm falar comigo, pessoas que eu não conversava há anos, tipo, há 10 anos vieram falar comigo recentemente, que estão querendo mudar. E o que eu falo para as pessoas é, siga o teu coração. Se você quer ir embora, se é uma coisa que está dentro do teu coração, se é um sentimento teu, vai, mas vai com o pé no chão. Assim, faça tudo com cautela. Por exemplo, se você tem um concurso público, não larga o concurso público, não vende a tua casa. Tipo, vai devagar, vai com passos pequenos. Assim, deixa ali no Brasil não um apoio, alguma coisa assim, que se você não der certo, porque tem a possibilidade de não der certo, de não dar certo, voltar. Mas não desiste do sonho. É difícil, não é fácil migrar, você vai ouvir muito não, vai ter muita gente que vai te falar. Quando eu estava para voltar aqui para a Itália, eu fui conversar com pessoas com quem eu tinha trabalhado lá em 2010. Falei, olha, eu estou voltando para a Itália, como é que estão as coisas aí? As pessoas me falavam, não volta, as coisas estão muito ruins, não vai dar certo. Eu não escutei essas pessoas, porque se eu tivesse escutado, eu não teria voltado. E cada experiência é única. Então, o que eu digo é assim, segue o teu coração, você vai encontrar dificuldade, não vai ser fácil, pode ser que seja mais fácil para uns, menos para outros, mas não desiste. Se é o teu sonho, vai em frente, não desiste, porque uma hora vai dar certo. Vai chegar o teu momento de brilhar, o teu momento de fazer tudo aquilo que você fez. Mas não desiste. Não mesmo. Ai, que lindo. Obrigada. Foi muito gostoso conversar. Foi mesmo. Muitíssimo obrigada, Ana, de coração. Agora, depois desse vídeo, eu tenho certeza que esse canal vai bombar e vai aparecer um monte de gente querendo contar sua história. Ai, gente do céu, muito obrigada mesmo, tá? De coração, de verdade. Imagina. E, muito sucesso na sua jornada, na sua vida, como imigrante, como mãe, como esposa, tá? Que dê tudo certo sempre. Agora a gente retomou nosso contato, a gente não vai mais perder depois de 20 anos. Meu Deus, é muito tempo. A gente tem carinha de 20, meu Deus. Pior que tem. É igualzinha. Eu vou postar a nossa foto do balé. Ai, Dia das Crianças foi ontem, droga. Verdade, olha só. Eu vou postar atrasado, não quero nem saber. Amanhã é quinta, eu vou postar um TBT. Gostoso. Tomara muito sucesso também. Eu espero que Obrigada. Obrigada. Esse teu canal, esse teu novo projeto te dê muito, muito sucesso. Eu acredito muito em você. Você é ótima para falar. Ai, que bom. Não desiste, não desanima, porque você fala super bem. Você é muito extrovertida, você é natural. E eu te desejo tudo de bom. Espero que você colha muitos bons frutos aqui nessa tua vida de imigrante. Não desista. Se tiver dificuldades, olha, saiba que vai passar. Tá bom. Tá bom. E já fica para todo mundo. Vai passar. Vai Obrigada de coração. Beijão, Ana. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Bom dia. Valeu.